Você já imaginou descobrir, depois de muitos anos, que tudo o que sabia sobre o passado da sua família estava errado? Pois essa é a história de uma jovem que encontrou documentos escondidos e decidiu lutar pela verdade, mesmo contra os mais poderosos da sua cidade. E antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu quero muito saber. E já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago novas histórias emocionantes que vão prender você do começo ao fim. São Bento do Campo era uma daquelas cidades do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo há gerações. Com seus 15 mil habitantes, ruas de paralelepípedo e casas coloniais centenárias, a cidade respirava tradição e simplicidade. Era o tipo de lugar onde as pessoas deixavam as portas abertas, onde se cumprimentava estranhos na rua, onde as notícias corriam mais rápido que o vento. Mas São Bento guardava um segredo que havia sido enterrado há 25 anos, junto com a verdade sobre a morte de Helena Carvalho Santos. Helena tinha apenas 32 anos quando morreu naquela noite chuvosa de março de 1998. Oficialmente, foi um acidente de carro na estrada vicinal que ligava São Bento ao distrito vizinho. O laudo dizia que ela havia perdido o controle do veículo em uma curva perigosa, conhecida pelos moradores locais como Curva da Morte. Mas Helena deixou para trás mais do que luto e saudade. Deixou uma filha de 7 anos chamada Ana Clara e deixou perguntas que nunca foram respondidas. Ana Clara cresceu ouvindo sussurros. Sussurros sobre sua mãe, sobre a noite da morte, sobre coisas que não se falavam em voz alta. Criada pelos avós maternos, Dona Mercedes e seu Antônio, numa casinha simples na Rua das Flores, Ana Clara sempre sentiu que havia algo errado com a versão oficial da morte de Helena. Sua mãe era uma motorista cuidadosa, dizia Dona Mercedes, balançando a cabeça enquanto dobrava roupas no quintal. Conhecia aquela estrada como a palma da mão. Não faz sentido. Seu Antônio, homem de poucas palavras e muito sofrimento guardado no peito, apenas suspirava e mudava de assunto sempre que o tema surgia. Ana Clara, agora com 32 anos, exatamente a idade que a mãe tinha quando morreu, havia se tornado uma mulher determinada e inteligente. Formada em jornalismo pela Universidade Federal, trabalhava no pequeno jornal local, mas seus verdadeiros talentos estavam sendo desperdiçados em matérias sobre festivais de quadrilha e inaugurações de praças. Ela nunca havia se casado, nunca havia saído de São Bento por muito tempo. Algo sempre a puxava de volta, uma sensação de que sua missão de vida estava ali, naquela cidade que a viu crescer órfã de mãe. Foi numa tarde abafada de dezembro de 2023 que tudo começou a mudar. Ana Clara estava no cartório da cidade, pesquisando documentos antigos para uma matéria sobre a história local, quando o escrivão, seu Laudelino, um senhor de 70 anos que trabalhava ali há 50, comentou casualmente: "Menina, você sabia que tem os papéis antigos da sua mãe guardados aqui? Nunca ninguém veio buscar." O coração de Ana Clara parou por um segundo. Papéis da minha mãe? Que tipo de papéis? Seu Laudelino coçou a cabeça grisalha. Deixa eu ver. Eram os documentos que ela havia deixado em depósito aqui, numa daquelas caixas de segurança que ninguém mais usa. Depois da morte dela, ficaram esquecidos. Acho que nem seus avós sabiam. Com as mãos tremendo, Ana Clara seguiu seu Laudelino até o arquivo morto do cartório. Entre pilhas de papéis amarelados e processos esquecidos, ele encontrou uma pequena caixa de metal com o nome Helena Carvalho Santos escrito à mão. Dentro da caixa, Ana Clara encontrou documentos que fariam sua vida dar uma guinada completa. Cartas, fotografias, recibos e, principalmente, um diário da própria Helena datado dos últimos meses de sua vida. Naquela noite, Ana Clara trancou-se em seu quarto e começou a ler o diário da mãe com o coração aos pulos. As páginas, amareladas pelo tempo, revelavam uma Helena que ela nunca havia conhecido, uma mulher corajosa, investigativa,
e que havia descoberto algo que custaria sua vida. 15 de janeiro de 1998, dizia a primeira entrada que chamou a atenção de Ana Clara. Hoje confirmei minhas suspeitas. O que está acontecendo na prefeitura é muito pior do que imaginava. Não é apenas corrupção comum. É um esquema que envolve pessoas que eu considerava amigas, pessoas em quem confiava. Ana Clara continuou lendo, cada página revelando mais detalhes chocantes. Helena havia descoberto um esquema de desvio de verbas da merenda escolar que durava anos. Mas não era só isso. Havia também manipulação de licitações, criação de empresas fantasmas e o envolvimento de figuras poderosas da cidade. 22 de fevereiro de 1998, continuava o diário. Hoje recebi uma ameaça. Um bilhete anônimo debaixo da minha porta. Pare de mexer onde não deve, ou vai se arrepender. Estou com medo, mas não posso parar. As crianças da cidade merecem merenda de verdade, não esses restos que chegam às escolas. 10 de março de 1998, apenas 8 dias antes da morte, consegui as provas se precisava. Fotografei os documentos, gravei uma conversa. Amanhã vou à polícia. Se algo acontecer comigo, deixo tudo registrado aqui. Por favor, Deus, proteja minha Ana Clara. As mãos de Ana Clara tremiam quando ela chegou às páginas finais do diário. Ali estavam os nomes dos envolvidos no esquema, nomes que ela conhecia bem, pessoas que ainda viviam na cidade, algumas ainda em posições de poder. O principal nome era de Coronel Ataliba Ferreira, na época prefeito e hoje uma das figuras mais respeitadas de São Bento. Aos 78 anos, Coronel Ataliba era proprietário de várias empresas na região e continuava exercendo grande influência política. Havia também o nome de Dr. Evandro Pimentel, que na época era secretário de Educação e hoje era vereador. E, para choque total de Ana Clara, o nome de Benedito Souza, o próprio delegado que havia investigado a morte de sua mãe. Benedito está tentando me convencer a esquecer tudo, revelava uma das últimas anotações de Helena. Disse que é perigoso mexer com gente poderosa. Mas como posso esquecer quando sei que crianças passam fome enquanto eles enchem os bolsos? A última entrada do diário era de 17 de março de 1998, véspera da morte. Amanhã vou entregar tudo à imprensa de Belo Horizonte. Não posso mais confiar em ninguém aqui. Se algo acontecer comigo, que pelo menos a verdade não morra junto. Durante as semanas seguintes, Ana Clara mergulhou numa investigação que consumia todos os seus pensamentos. Usando suas habilidades de jornalista e o acesso que tinha aos arquivos da cidade, ela começou a juntar as peças do quebra-cabeças que sua mãe havia deixado. Descobriu que várias das empresas mencionadas no diário realmente existiam e haviam ganhado licitações suspeitas na época. Descobriu que as atas das sessões da Câmara Municipal de 1998 haviam misteriosamente desaparecido dos arquivos. Descobriu que 3 pessoas que poderiam ter sido testemunhas importantes haviam morrido ou deixado a cidade logo após a morte de Helena. Mas a descoberta mais chocante veio quando ela conseguiu acesso aos autos do inquérito policial sobre a morte da mãe. O processo estava incompleto, faltavam depoimentos, laudos técnicos nunca foram finalizados e a perícia no local do acidente havia sido superficial. Parece que ninguém quis investigar de verdade, murmurou Ana Clara para si mesma, folheando os papéis escassos do processo. Ana Clara sabia que não podia enfrentar aquela situação sozinha. Decidiu procurar ajuda, mas em quem podia confiar numa cidade onde os poderosos aparentemente tinham controle sobre tudo? Sua primeira parada foi no escritório do Dr. Maurício Alvarenga, um advogado jovem que havia chegado à cidade há poucos anos para abrir um escritório. Maurício tinha 35 anos, era formado pela USP, principalmente, não tinha ligações com as famílias tradicionais de São Bento. Ana Clara, disse Maurício depois de ouvir toda a história, o que você está me contando é gravíssimo, mas também é extremamente perigoso.
Eu sei, respondeu ela, mas não posso fingir que não descobri nada. Minha mãe morreu por tentar fazer a coisa certa. Maurício folheou o diário e os documentos que Ana Clara havia trazido. Isso aqui é dinamite pura, disse ele. Se for verdade, estamos falando de homicídio, corrupção, obstrução da justiça. Mas você tem certeza de que quer seguir em frente? Tenho. Minha mãe merece justiça. A notícia de que Ana Clara estava mexendo em coisas do passado se espalhou por São Bento com a velocidade do fogo. Em poucos dias, ela começou a sentir a pressão. Primeiro foram os olhares. Nas ruas, no supermercado, na igreja, as pessoas a olhavam de forma diferente. Alguns com pena, outros com desaprovação, muitos com medo. Depois vieram os comentários. Essa menina não sabe o que está fazendo, sussurravam as comadres na feira. Vai acabar mal, mexendo com gente grande. Dona Mercedes, sua avó, começou a demonstrar preocupação. Ana Clara, minha filha, disse ela numa tarde, enquanto preparavam o jantar juntas. Talvez seja melhor deixar o passado onde está. Sua mãe não volta mais, e você pode se machucar. Vó, respondeu Ana Clara com firmeza, a senhora sempre me ensinou que o certo é certo e o errado é errado. Como posso fingir que não sei a verdade? Seu Antônio, que estava ouvindo a conversa da sala, se aproximou. Por um momento, Ana Clara pensou que ele fosse apoiar a esposa. Mas o velho senhor surpreendeu a todos. A menina tem razão, Mercedes. Helena era minha filha. E se ela foi morta por fazer o que era certo, então a gente tem que lutar por ela, mesmo que seja 25 anos depois. Na terceira semana de janeiro de 2024, Ana Clara encontrou um bilhete debaixo da porta de sua casa. Pare enquanto é tempo. Não cometa o mesmo erro da sua mãe. 2 dias depois, o pneu de seu carro foi furado durante a madrugada. Na semana seguinte, sua linha telefônica foi cortada por problemas técnicos que a companhia demorou uma semana inteira para resolver. Mas foi na última sexta-feira de janeiro que a situação se tornou realmente séria. Ana Clara estava saindo do escritório do Dr. Maurício quando foi abordada por 2 homens que ela não reconheceu. Menina, disse um deles, um sujeito alto e magro com cicatriz no rosto, você está brincando com fogo. Seria uma pena se algo acontecesse com você ou com seus avós. A ameaça aos avós fez o sangue de Ana Clara ferver. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ela respondeu, tentando disfarçar o medo na voz. Nós sabemos exatamente com quem estamos mexendo, retrucou o outro homem. Uma jornalistinha de cidade pequena que não sabe quando parar. Naquela noite, Ana Clara não conseguiu dormir. As ameaças diretas haviam cruzado uma linha que ela não podia ignorar. Pela primeira vez desde que havia começado a investigação, ela sentiu real medo, não por si mesma, mas pelos avós. Na manhã seguinte, ela se reuniu com o Dr. Maurício em seu escritório. Eles ameaçaram meus avós, disse ela, contando o que havia acontecido no dia anterior. Ana Clara, disse Maurício gravemente, acho que chegou a hora de levarmos isso às autoridades estaduais. A polícia local claramente não é confiável. Mas temos provas suficientes. Temos o diário, temos os documentos e agora temos as ameaças. Não é um caso fechado, mas é suficiente para uma investigação séria. Foi então que Ana Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Não, disse ela, surpreendendo o advogado. Não vamos apenas às autoridades estaduais. O que você quer dizer? Quero que isso vire público. Quero que toda a cidade saiba o que aconteceu. Quero que esses homens tenham que olhar nos olhos das pessoas e explicar o que fizeram. Ana Clara, isso é arriscadíssimo. Doutor Maurício, ela o interrompeu. Minha mãe morreu tentando proteger as crianças desta cidade. Ela não conseguiu ver a justiça sendo feita. Mas eu vou conseguir.
Foi no último dia de julgamento que aconteceu o momento que ficaria marcado para sempre na história de São Bento do Campo. O advogado de defesa de Coronel Ataliba estava fazendo seus argumentos finais, tentando convencer o júri de que seu cliente era um homem de bem, vítima de uma campanha difamatória baseada em documentos questionáveis e memórias falhas. Senhores jurados, dizia o advogado com voz pomposa, vocês vão condenar um pilar da nossa comunidade baseado nos devaneios de uma mulher que estava claramente perturbada e nas lembranças confusas de um homem senil. Foi nesse momento que Ana Clara não aguentou mais. Ela se levantou da cadeira, tremendo de indignação, e gritou bem alto para que todo o tribunal pudesse ouvir: "Minha mãe merece justiça." O juiz bateu o martelo, pedindo silêncio, mas Ana Clara continuou: 25 anos eu vivi sem saber a verdade. 25 anos esses homens dormiram sossegados enquanto minha família sofria. Minha mãe não estava perturbada, ela estava sendo corajosa. Ela morreu defendendo as crianças desta cidade. As lágrimas rolavam pelo rosto de Ana Clara, mas sua voz estava firme e clara. Ela não pode mais falar por si mesma, mas eu posso, e vou gritar a verdade até que todos escutem. O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém no tribunal jamais esqueceria. Primeiro, Dona Sebastiana, uma senhora de 70 anos que estava na plateia, se levantou e começou a falar. Eu lembro da Helena. Ela veio na minha casa em 1998, perguntando sobre a merenda da escola do meu neto. Disse que as crianças estavam passando fome, que a comida que chegava era podre. Depois foi a vez de seu João Batista, um comerciante aposentado. Helena comprava material escolar na minha loja e pagava do próprio bolso porque disse que as crianças não tinham nem lápis. Uma após outra, pessoas da plateia começaram a se levantar e compartilhar suas memórias sobre Helena. O juiz tentou restabelecer a ordem, mas era como se uma represa tivesse se rompido. Ela ajudou minha filha com as lições de casa. Ela organizou campanha de agasalho para as crianças pobres. Ela denunciou que o teto da escola estava com goteira e ninguém fazia nada. Por 15 minutos, o tribunal se transformou num testemunho coletivo sobre quem Helena Carvalho Santos realmente tinha sido. Não uma mulher perturbada, mas uma cidadã corajosa que havia dado a vida pela comunidade. Quando a sessão foi retomada, algo havia mudado no ambiente do tribunal. Os jurados, 7 pessoas da própria comunidade, tinham nos olhos uma determinação que não existia antes. O julgamento terminou naquela tarde. Após 2 horas de deliberação, o júri voltou com o veredicto. Coronel Ataliba Ferreira, culpado de homicídio qualificado, corrupção e formação de quadrilha, condenado a 25 anos de prisão. Doutor Evandro Pimentel, culpado de corrupção e participação em homicídio, condenado a 18 anos de prisão. Benedito Souza, culpado de homicídio qualificado, corrupção e obstrução da justiça, condenado a 30 anos de prisão. Quando o juiz leu a última sentença, Ana Clara desabou em lágrimas nos braços dos avós. 25 anos depois, Helena Carvalho Santos finalmente havia recebido justiça. Mas a história não terminou ali. Durante a investigação que se seguiu às prisões, a polícia descobriu algo que deixou Ana Clara ainda mais chocada. Helena não havia sido a única pessoa a investigar o esquema de corrupção. Outras 3 pessoas haviam morrido ou desaparecido entre 1997 e 1999, todas após demonstrarem interesse em questionar irregularidades na prefeitura. José Martins, contador que questionou as contas públicas, morreu de infarto aos 45 anos, sem histórico de problemas cardíacos. Maria das Graças, professora que reclamou da qualidade da merenda, desapareceu em 1999, nunca foi encontrada. Dr. Roberto Farias, médico que denunciou irregularidades na saúde pública, morreu em acidente de trabalho no hospital municipal. Minha mãe não foi a única vítima, disse Ana Clara numa entrevista coletiva após descobrir essas informações.
Ela foi apenas a que deixou provas suficientes para que a verdade viesse à tona um dia. Os meses que se seguiram ao julgamento transformaram São Bento do Campo completamente. A cidade, que durante décadas havia vivido sob o controle de um grupo corrupto, estava aprendendo a respirar livremente. Ana Clara foi eleita vereadora em uma eleição suplementar, com a maior votação da história da cidade. Seu primeiro projeto foi a criação da Lei Helena Carvalho Santos, que garantia transparência total nos gastos públicos e proteção a denunciantes de corrupção. A escola municipal foi reformada e ampliada com recursos que haviam sido encontrados após auditoria nas contas da prefeitura anterior. O programa de merenda escolar se tornou modelo para outras cidades da região. Uma praça foi criada em homenagem a Helena, com uma placa que dizia: Helena Carvalho Santos, uma mulher que deu a vida pela verdade e pela justiça. 2 anos após o julgamento, Ana Clara recebeu uma visita inesperada. Era Dr. Paulo Henrique, um promotor aposentado que havia trabalhado na comarca vizinha durante os anos 1990. Ana Clara, disse ele, sentado na sala da casa onde ela havia crescido com os avós, eu preciso te contar uma coisa que me atormenta há anos. O que foi, doutor? Em 1998, sua mãe me procurou. Ela trouxe algumas das provas que havia coletado e pediu minha ajuda. Eu tive medo. Sabia que Coronel Ataliba tinha muito poder, muitas conexões. Aconselhei ela a esquecer o assunto. Os olhos de Dr. Paulo Henrique se encheram de lágrimas. Se eu tivesse sido corajoso como ela, Helena estaria viva hoje. Você teria crescido com sua mãe. Ana Clara ficou em silêncio por um longo momento. A raiva que ela esperava sentir não veio. Em vez disso, veio compreensão. Doutor Paulo, disse ela finalmente, minha mãe fez a escolha dela. O senhor fez a sua. Não posso julgar. Eu não estava na sua posição na época. Mas você pode me perdoar. Ana Clara sorriu. O mesmo sorriso que Helena tinha, segundo todos que a conheceram. Minha mãe não teria querido que eu cultivasse rancor. O importante é que a verdade veio à tona. A justiça foi feita. No 3º aniversário da morte de Coronel Ataliba na prisão, ele havia falecido de causas naturais aos 81 anos. Ana Clara recebeu uma ligação inesperada. Era de Dr. Maurício, seu advogado, que agora também se tornará um grande amigo. Ana Clara, você precisa vir ao meu escritório. Chegou uma correspondência muito estranha. Quando ela chegou, Dr. Maurício lhe entregou um envelope amarelado, com seu nome escrito na caligrafia familiar de sua mãe. Chegou hoje pelos correios, mas não tem data de postagem. É como se tivesse sido enviado de outro mundo, disse ele, meio em tom de brincadeira, meio sério. Com as mãos tremendo, Ana Clara abriu o envelope. Dentro havia uma carta de 2 páginas, escrita pela própria Helena. Minha querida Ana Clara, se você está lendo esta carta, significa que conseguiu descobrir a verdade sobre minha morte. Estou escrevendo isto na véspera de entregar as provas às autoridades, pressentindo que talvez não viva para ver a justiça ser feita. Quero que você saiba que cada escolha que fiz pensando em você e nas outras crianças da nossa cidade. Não podia aceitar que crianças passassem fome enquanto homens gananciosos enchiam os bolsos. Se algo acontecer comigo, não quero que você viva para vingar minha morte. Quero que você viva para honrar minha vida. Seja corajosa, seja justa, seja a mulher que sei que você pode se tornar. E se um dia você descobrir a verdade e lutar por justiça, saiba que estarei orgulhosa de você, onde quer que eu esteja. Com todo o amor de uma mãe. Helena. PS. Procure atrás a foto de família na estante da vovó. Deixei algo para você. Ana Clara correu para a casa dos avós com a carta na mão. Dona Mercedes, agora com 80 anos, mas ainda lúcida, ficou emocionada ao ver a caligrafia da filha. Vó, a carta diz para procurar atrás a foto de família na estante. Com cuidado,
Elas tiraram a moldura da estante. Atrás da foto, colada no fundo da moldura, havia uma pequena chave e um papel com um endereço. O endereço era de um banco na capital do estado. A chave era de um cofre que Helena havia alugado pouco antes de morrer. 2 dias depois, Ana Clara e Dr. Maurício estavam no banco, abrindo o cofre que havia permanecido selado por quase 3 décadas. Dentro do cofre havia cópia de todos os documentos que comprovavam a corrupção, fitas cassete com gravações de conversas, uma caderneta de poupança com R$50 mil, valor de 1998, que Helena havia economizado secretamente, e uma última carta, desta vez endereçada para minha Ana Clara, quando ela completar 35 anos. Ana Clara havia completado 35 anos apenas um mês antes. Com os olhos cheios de lágrimas, ela abriu a última carta da mãe. Minha Ana Clara, dos 35 anos. Se você está lendo isto, significa que não apenas descobriu a verdade, mas também teve coragem de lutar por justiça. Estou escrevendo esta carta imaginando a mulher que você se tornará aos 35 anos, a mesma idade que eu tinha quando parti. Espero que você tenha encontrado o amor, tenha constituído uma família, tenha realizado seus sonhos. Espero que minha morte não tenha deixado apenas tristeza em sua vida, mas também força e determinação. O dinheiro neste cofre é para você. Use-o para algo que faça diferença na vida das pessoas, talvez uma fundação, talvez um projeto social, talvez apenas para garantir que seus filhos tenham as oportunidades que eu queria te dar. Mas principalmente, quero que você saiba isto, você não precisa carregar o peso da minha morte para sempre. Fiz minhas escolhas conscientemente, sabendo dos riscos. Morro em paz sabendo que lutei pelo que era certo. Agora é sua vez de viver. Viva intensamente, ame profundamente e continue fazendo o bem no mundo. Sua mãe que te ama infinitamente. Helena. PS. Se você chegou até aqui, é porque herdou minha teimosia e meu senso de justiça. Use-os bem. Com o dinheiro deixado por Helena, Ana Clara criou a Fundação Helena Carvalho Santos, voltada para a proteção de denunciantes de corrupção e apoio a famílias de pessoas que morreram lutando pela justiça. A fundação se tornou referência nacional, ajudando casos similares em todo o Brasil. Ana Clara foi convidada para palestras em universidades, conferências internacionais sobre direitos humanos e se tornou uma das vozes mais respeitadas do país na luta contra a corrupção. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios ou reconhecimento. Era ver São Bento do Campo transformada numa cidade próspera e transparente, onde as crianças tinham merenda de qualidade, escolas bem cuidadas e, principalmente, onde ninguém mais tinha medo de denunciar irregularidades. Aos 37 anos, Ana Clara finalmente encontrou o amor. Felipe era um advogado de direitos humanos que havia chegado à cidade para ajudar com um dos casos da fundação. Diferente dela, ele era de origem urbana, havia estudado no exterior, mas compartilhava os mesmos valores e a mesma paixão por justiça. Você tem certeza de que quer se casar com uma mulher que herdou problemas? Brincou Ana Clara no dia em que ele a pediu em casamento, numa caminhada pelo local onde antes era a Curva da Morte e agora se chamava Curva da Esperança. Eu não me apaixonei pelos seus problemas, respondeu Felipe, segurando suas mãos. Me apaixonei pela sua coragem de resolvê-los. O casamento foi na igreja matriz de São Bento, com a presença de toda a cidade. Dona Mercedes, aos 82 anos, chorou de alegria vendo a neta vestida de noiva. Helena estaria tão feliz, sussurrou ela para seu Antônio, que aos 85 anos ainda mantinha a postura ereta e o olhar determinado. 2 anos depois do casamento, nasceu Helena Mercedes Santos Carvalho, a pequena Helena, como todos a chamavam. A criança trouxe uma alegria renovada para toda a família, mas especialmente para os bisavós. Ela tem os olhos da Helena, dizia Dona Mercedes, embalando a bisneta no colo. E a teimosia da Ana Clara, completava seu Antônio, rindo.
Ana Clara frequentemente levava a filha para visitar o túmulo da avó Helena. Havia mandado construir um novo jazigo, simples mas digno, com uma inscrição que resumia tudo. Helena Carvalho Santos, mãe, jornalista, cidadã, morreu lutando pela verdade, vive na justiça que sua filha conquistou. Vovó Helena, dizia Ana Clara, segurando pequena Helena no colo, está é sua neta. Ela vai crescer sabendo quem você foi e por que você lutou. Quando pequena Helena completou 3 anos, Ana Clara recebeu uma visita que não esperava. Era Carla, filha de Benedito Souza, o ex-delegado que havia participado do assassinato de sua mãe. Carla tinha 40 anos, era professora e havia deixado São Bento logo após a prisão do pai, levando consigo a mãe doente e os 2 filhos pequenos. Ana Clara, disse ela, sentada na sala da casa onde Ana Clara agora morava com Felipe e a filha. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Tem sim, interrompeu Ana Clara gentilmente. Você não é responsável pelos crimes do seu pai. Eu vim te pedir desculpas. Em nome da minha família, em nome do que meu pai fez à sua mãe. Carla estava visivelmente emocionada. Durante todos esses anos, eu vivi com vergonha. Meus filhos cresceram sabendo que o avô era um assassino. Mas eu também queria te dizer uma coisa. O que? Meu pai morreu na prisão no ano passado. Câncer no pulmão. Mas antes de morrer, ele me pediu para te procurar. Disse que queria que você soubesse que se arrependeu todos os dias da vida pelo que fez. Ana Clara ficou em silêncio por um momento. Ele disse mais alguma coisa. Disse que sua mãe era uma mulher corajosa e que ele sabia disso desde o início. Disse que foi a covardia e a ganância que o fizeram participar daquilo e que nunca conseguiu se perdoar. Ana Clara se levantou e se aproximou da janela, olhando para a rua onde havia brincado quando criança. Carla, disse ela finalmente, eu não posso perdoar seu pai. Ele não está mais aqui para receber perdão. Mas posso perdoar a dor que sua família carregou todos estes anos. Vocês também foram vítimas das escolhas que ele fez. Aos 40 anos, Ana Clara decidiu voltar às suas origens jornalísticas. Além do trabalho na Fundação e na Câmara Municipal, ela havia sido reeleita 2 vezes. Ela começou a escrever um livro contando toda a história, desde a morte de Helena até a conquista da justiça. O livro, intitulado Minha Mãe Merece Justiça, se tornou um best-seller nacional e foi traduzido para vários idiomas. Ana Clara doou todos os direitos autorais para a Fundação. Não escrevi este livro para ganhar dinheiro, disse ela numa entrevista na televisão. Escrevi para que outras pessoas saibam que é possível lutar pela verdade, mesmo quando todos dizem que é impossível. O livro inspirou dezenas de outros casos pelo Brasil. Famílias que haviam perdido entes queridos em circunstâncias suspeitas começaram a procurar a Fundação pedindo ajuda para reabrir investigações. Em 2029, 10 anos após o julgamento que mudou São Bento do Campo, Ana Clara recebeu uma ligação do Palácio do Planalto. O presidente da República queria conceder a ela a Ordem do Mérito Nacional, a mais alta honraria civil do país. Não é para mim, disse Ana Clara durante a cerimônia em Brasília, diante de autoridades de todo o país. Esta honraria é para minha mãe, Helena Carvalho Santos, e para todas as pessoas que morreram lutando pela justiça no Brasil. Na plateia, Felipe segurava a pequena Helena, agora com 6 anos, que assistia orgulhosa a mãe recebendo a medalha. Mamãe, sussurrou a menina, a vovó Helena está vendo. Está sim, meu amor, respondeu Ana Clara, com lágrimas nos olhos. Ela está vendo e está muito orgulhosa. Os anos passaram serenamente em São Bento do Campo. Dona Mercedes faleceu aos 87 anos, dormindo em paz numa tarde de domingo. Seu Antônio a seguiu 6 meses depois. Não conseguia viver sem ela, como disse Ana Clara no funeral. A pequena Helena cresceu ouvindo histórias sobre a avó que nunca conheceu, mas que estava presente em cada decisão importante da família.
Aos 15 anos, ela escreveu uma redação na escola sobre meu herói, escolhendo a avó Helena. Minha avó morreu antes de eu nascer, escreveu ela, mas ela ainda me ensina todos os dias. Me ensina que fazer o certo às vezes é difícil, mas sempre vale a pena. Me ensina que uma pessoa sozinha pode mudar o mundo se tiver coragem suficiente. Ana Clara chorou quando leu a redação da filha. Helena havia conseguido. Seu legado estava sendo passado para a próxima geração. Aos 50 anos, Ana Clara havia se tornado uma das personalidades mais respeitadas do país. A fundação que criará já havia ajudado centenas de casos similares ao seu. São Bento do Campo era citada como exemplo de cidade transparente e bem administrada. Mas foi numa tarde de março de 2034, exatamente 36 anos após a morte de Helena, que aconteceu algo que ninguém esperava. Ana Clara estava no cemitério, como fazia todo ano no aniversário da morte da mãe, quando foi abordada por uma jovem de aproximadamente 25 anos. "Desculpe incomodar", disse a jovem timidamente. "Você é a Ana Clara Santos?" "Sou. Em que posso ajudá-la?" "Meu nome é Júlia. Júlia Martins. Sou neta de José Martins." Ana Clara ficou paralisada. José Martins era o contador que havia questionado as contas públicas. Morrera de infarto em 1997. "Minha família sempre soube que meu avô não morreu de causas naturais", continuou Júlia. "Mas nunca tivemos coragem de investigar, até eu ler seu livro e descobrir que ele não foi o único." "Júlia." "Ana Clara, eu sou advogada. Me formei ano passado e quero reabrir o caso do meu avô. Quero que ele também tenha justiça." Ana Clara sorriu, o mesmo sorriso determinado que havia herdado da mãe. "Então vamos trabalhar juntas", disse ela. "A luta pela justiça nunca termina." Hoje, aos 55 anos, Ana Clara Santos continua sua missão. A Fundação Helena Carvalho Santos já abriu dezenas de casos de mortes suspeitas relacionadas à corrupção em todo o Brasil. São Bento do Campo se tornou uma cidade próspera e modelo de transparência. A pequena Helena, agora com 18 anos, acaba de ingressar no curso de Direito, seguindo os passos da mãe e honrando a memória da avó que nunca conheceu. "Vou continuar a luta", disse ela numa entrevista recente. "Cada geração tem sua responsabilidade na construção de um país mais justo." Felipe, aos 60 anos, continua sendo companheiro fiel de Ana Clara, apoiando-a em cada batalha, cada caso, cada momento difícil. E em São Bento do Campo, na Praça Helena Carvalho Santos, uma placa foi recentemente adicionada ao monumento original. Helena Carvalho Santos morreu lutando pela justiça em 1998. Sua filha Ana Clara conquistou essa justiça em 2024. Sua neta Helena continuará essa luta para sempre. Porque a justiça não é um destino, é um caminho que cada geração deve percorrer. Todo dia, crianças passam correndo por essa praça, indo para escolas bem cuidadas, depois de comerem merenda de qualidade, em uma cidade onde ninguém tem medo de denunciar o que está errado. E toda noite, Ana Clara olha para o céu e sussurra as mesmas palavras que disse naquele julgamento histórico. "Minha mãe mereceu justiça." E conseguiu. Porque às vezes, quando uma pessoa tem coragem suficiente para gritar a verdade, o mundo inteiro para escutar. E quando isso acontece, milagres podem surgir até mesmo nos lugares mais improváveis. A história de Helena, Ana Clara e da pequena Helena nos lembra que a justiça pode demorar, mas quando chega, chega para ficar. E que o amor de uma mãe pode transcender até mesmo a morte, guiando uma filha na busca pela verdade e inspirando gerações futuras a nunca desistirem de fazer o que é certo. Fim. A verdade tem uma força própria. Mesmo quando tentam enterrá-la, ela sempre encontra um jeito de voltar à superfície. Ana Clara Santos.